Este é você. Acabou de ficar bravo porque o sinal da internet caiu, ou porque o jogo travou. Você está no seu sofá, com o controle na mão, achando que o maior problema do mundo é o seu aparelho não funcionar direito. Agora, volte no tempo, muito tempo atrás. Esqueça seus pais, seus avós. Volte até este cara, de pé em uma fila interminável de gente. Esse é seu ancestral. Ele não tem nome, nem sapatos, e não faz ideia de que você, que vive reclamando do buffer da Netflix, sequer existe. Mas aqui está a verdade. Se aquele cara, ou qualquer um antes dele, tivesse morrido por causa de uma regra boba ou uma decisão burra de quem mandava, você não estaria aqui. Você não está aqui porque é especial. Você está aqui porque, de alguma forma, sua família sobreviveu a tudo. Eles deram sorte, foram teimosos e não morreram quando deveriam ter morrido. E hoje, vamos ver como sua família quase foi destruída por causa de uma coisa que deveria ajudar, o governo. Vamos falar de 5 momentos em que o governo foi mais perigoso que um leão com fome. Vamos lá. 5. A tragédia de Chernobyl, quando o governo mentiu sobre o desastre. Era uma vez, na União Soviética, um governo que dizia que a energia nuclear era a coisa mais segura do mundo. A usina de Chernobyl era o orgulho deles. Mas um dia, em 1986, uma explosão gigante aconteceu lá. A fumaça escura subiu para o céu, cheia de veneno invisível, e se espalhou por toda a Europa. O que o governo fez? Eles mentiram. Disseram que estava tudo bem. O governo escondeu a verdade do mundo e até mesmo das pessoas que moravam ali perto. A população de uma cidade inteira foi forçada a ir para um desfile, ignorando a radiação invisível que estava matando-os silenciosamente. Os bombeiros e os operários, que foram os primeiros a chegar, não foram avisados do perigo real e morreram sem saber. Se seu ancestral vivesse perto de Chernobyl, ele seria um dos que o governo forçou a ficar sem saber do perigo mortal, enquanto a fumaça tóxica se espalhava por toda a cidade. O governo, que deveria protegê-los, os expôs a uma ameaça invisível e os enganou, fazendo com que uma catástrofe se tornasse um desastre ainda maior. 4. O desastre do furacão Katrina, quando o governo deixou o povo na água. Nos anos 2000, os Estados Unidos tinham um problema. As barreiras para evitar que a água do mar entrasse na cidade de Nova Orleans eram velhas e fracas. Todo mundo sabia disso, inclusive o governo. Mas ninguém fez nada para consertar. E então, em 2005, o furacão Katrina chegou, a água do mar entrou, as barreiras velhas quebraram e a cidade inteira ficou debaixo d'água. As pessoas ficaram presas em suas casas, no telhado e até mesmo em estádios, sem comida e sem água. O que o governo fez? Eles demoraram a ajudar. As pessoas ficaram dias esperando por comida, água e resgate. O governo, que tinha a responsabilidade de proteger o povo e consertar as barreiras, falhou. A maior ameaça para as pessoas não foi a força da natureza, mas o descaso de quem deveria ter agido. A história de Nova Orleans é a prova de que, às vezes, a pior coisa que um governo pode fazer é não fazer nada. 3. A grande fome da China, quando a agricultura virou piada. Nos anos 50, o líder da China, um cara chamado Mao, teve uma ideia. Ele mandou todo mundo largar a roça e construir pequenas fábricas para fazer ferro. Ele também mandou o povo matar todos os pardais porque os pássaros comiam a comida. O resultado? Uma grande tragédia. Sem os pardais, os insetos tomaram conta e comeram toda a plantação. As pessoas morreram de fome. Seu ancestral chinês estaria de repente em uma fábrica ou em uma fazenda, fazendo coisas sem sentido, enquanto a comida apodrecia nos campos. A política de Mao, que deveria ajudar o país, acabou matando milhões de pessoas. E o governo, em vez de admitir a culpa, dizia que era culpa do tempo ou de inimigos secretos. É um ótimo exemplo de como uma ideia genial do governo pode causar um desastre sem fim. 2. O acidente de Goiânia, quando um lixo radioativo virou brinquedo. No ano de 1987, em Goiânia, Goiás, eles tinham um hospital de radioterapia abandonado. Ninguém se importava com o lugar, exceto 2 homens que ganhavam a vida catando sucata. Um dia, eles invadiram o prédio e levaram uma máquina de radioterapia velha. Eles não tinham a menor ideia do que era, mas pesava muito e o metal valia dinheiro. Ao desmontar a máquina, eles encontraram uma cápsula de chumbo. Eles abriram a cápsula e dentro
tinha um pó que brilhava com uma luz azul impressionante. Era lindo e era um veneno invisível. Uma substância chamada Césio-137. Se você morasse em Goiânia na época, você talvez tivesse um parente, um amigo ou um vizinho que tivesse visto essa luz azul. Os catadores de lixo, achando que o pó era algo valioso, o deram a amigos e vizinhos. As crianças usaram o pó para pintar o corpo, as unhas e o chão como se fosse um brinquedo. A luz azul brilhava no escuro e era a coisa mais legal do mundo. O governo, enquanto isso, estava ocupado demais para se preocupar com uma cápsula de chumbo roubada de um hospital abandonado. A coisa foi de mal para pior quando as pessoas começaram a ficar doentes, com vômitos e tonturas. Elas foram ao hospital, mas os médicos não entendiam o que estava acontecendo. O governo local só foi alertado depois de vários dias, quando a esposa de um dos sucateiros, desconfiada, levou a cápsula a um posto de saúde. O desastre foi tão absurdo que a radiação só foi identificada por um médico que percebeu a luz azul do pó. O governo, que deveria proteger o povo, não só abandonou o hospital, como também demorou a agir quando a tragédia começou. A burocracia era tão grande que quando a ajuda finalmente chegou, o veneno invisível já tinha se espalhado por toda a cidade e matado várias pessoas. O maior perigo para a população não veio de um ataque inimigo, mas de um pó mágico e de um governo que não sabia o que fazer. O Gulag, quando a regra virou morte. Novamente, Stalin. Ele criou campos de trabalho forçado para educar pessoas que ele achava que eram inimigas, mas na verdade, qualquer um poderia ser enviado. Uma pessoa que não gostava do governo, um poeta com uma ideia estranha, ou até mesmo alguém que seu vizinho não gostava. Seu ancestral, um camponês ou um professor, poderia ter sido levado por um caminhão no meio da noite. Eles seriam enviados para um campo de trabalho na Sibéria. Eles se tornaram apenas números. O frio, a fome e o trabalho pesado eram seus inimigos. Mais de 10 milhões de pessoas morreram nos gulags. A burocracia do governo transformou pessoas em escravas e as usou até a morte. Então, aqui está você, sentado no seu sofá, reclamando de um atraso na entrega de pizza. Você existe porque seus ancestrais sobreviveram a esses chefes malucos e a essas regras absurdas. Você existe porque as pessoas, mesmo com governos que as machucavam, conseguiram sobreviver. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que a sorte e a força de vontade são mais importantes do que qualquer coisa. Talvez reclamar do sinal da internet não seja tão ruim assim.